Histórias cruéis demais para serem lidas rapidamente. Eu vou aqui mostrar nesse vídeo 6 livros com histórias extremamente contundentes, fortes e que devem ser lidas com cautela. E respira a fundo, porque são histórias extremamente fortes. E essas histórias que eu vou mostrar são livros que mexeram muito comigo. Claro, tem algumas coisas bem bonitas e interessantes e que assim nos dá ânimos para seguir em frente, mas são histórias que mexem com nós, são histórias que machucam outros seres humanos, menosprezam algumas pessoas, enfim, vamos lá. O primeiro livro que eu mostro pra vocês, esse livro, assim, até hoje, acho que faz uns 2 anos, 1 ano e meio por aí, que eu li, mas até hoje ainda reverbera na minha imaginação, na minha memória, a respeito de um. Essa história a respeito de um caso bem curioso e que ficou meio apagado na história por muitos anos. Eu estou falando nada mais nada menos do que Radiant Girls, da Kate Moore. Esse livro, gente, tem vídeo aqui no canal, inclusive, vou deixar aqui nos cards. Esse livro, ele me impactou porque era uma história que eu não conhecia. Essa história se passa, aqui é um de não ficção, tá? Ele não tem ainda edição no Brasil, mas esse livro me trouxe vários sentimentos meio conflitantes e para você ver até onde vai a ganância do ser humano, né? Aqui a história se passa nos primeiros anos de 1900, ali na Primeira Guerra Mundial, se não estou enganado. E esse livro ele vai contar a história de várias meninas, né, nessa faixa etária de 16 a 20 anos, que as fábricas lá nos Estados Unidos, fábricas de fazer esses essas estampas aqui de relógio, né, que eles chamam, eu não sei como é que eles chamavam isso aqui, mas aquelas estampas que vinham os números e os amostradores, isso mesmo, os amostradores tanto de relógios quanto de carros e principalmente carros, amostradores de carros que eram levados, por exemplo, para a guerra. Porque esses amostradores eram tão requisitados na época, né, tanto de relógio quanto desses carros? Porque esses amostradores eram feitos com uma tinta radioativa à base de rádio. Essa tinta ela era fluorescente, né? Quando, por exemplo, você estava no escuro, essa tinta meio que ficava verde, meio fluorescente, e até simula muito essa capa. E aí era muito requisitado porque e aí você conseguiria ver as coisas no escuro. Só que essa tinta, como eu disse, é a base de rádio. Aparentemente a indústria naquela época, as fábricas, os donos diziam que essa tinta não faria mal algum. Só que sabemos que o rádio ele é extremamente nocivo, né? Ele é radioativo. E a gente viu aí, sabemos muito bem que essa substância, né? Esse elemento rádio, ele foi descoberto lá pelos Curie, né? A Marie e o Pierre Curie, que, enfim, né? Culminou também com a morte da Marie, que aí também se contaminou com todo esse projeto dela. Mas a gente sabe muito bem que esse elemento ele é radioativo e degrada, causa vários danos à saúde. E aqui esse livro vai mostrar a negligência, né, dessas empresas na época e que negligenciou a vida dessas meninas, dizendo que não era nada demais. Só que isso levou para os tribunais, enfim, tem toda uma história envolvida. Vale muito a pena conferir a história desse livro. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima. Inclusive foi adaptado para o cinema. Só não sei se já saiu o filme. Uma outra história que muito me impactou, e é bem curtinha a história, que é uma história um pouco traz um ar de fábula, que é a Mercadoria Mais Preciosa. Esse livro aqui, ele traz esse pano de fundo da Segunda Guerra Mundial, né, de uma criança que é abandonada ali pelo trem, desse trem de carga que levavam as pessoas das grandes cidades para os campos de concentração. A história é toda envolvida nesse momento bem conturbado da Segunda Guerra Mundial. E uma mãe, né, em desespero, não sabendo o que está por vir, ela joga a criança através de uma das frestas lá dos trens. E aí outra família, né, que é uma família alemã, se eu não estou enganado, ela pega essa criança para criar.
E aí tem toda essa história, né? Tem uma história muito envolvente, envolvendo com ela. Aí aqui você vê a questão de Segunda Guerra Mundial, maus tratos, abandono, fome, né? Guerra, enfim. É um livraço, gente. Eu gosto muito desse livro. Tem vídeo também aqui no canal. É lindo, 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 mas ao mesmo tempo ele é muito cruel, por isso que tem que ser lido devagar, né? Um outro livro que eu gostei muito, que eu li recentemente, tem vídeo aqui no canal, é o livro do Marco Severo, Um dos Nomes Inventados para o Amor. Aqui conta a história de Cacilda, sim, Cacilda, ela teve uma história muito conturbada, mas eu sempre digo, né, e repito aqui, ela é muito produto da sociedade, foi a sociedade ali preconceituosa, é a sociedade que moldou a Cacilda. Também toda a questão da família dela, né, foi muito negligente, e enfim, só lendo para saber o quão impactante é esse livro e o que a Cacilda vai se transformar. Sim, é chocante. Sério. É chocante. Tem alguns crimes aqui que ela comete. Que, gente, que coisa medonha. É um livro extremamente bem escrito. De uma das maiores vozes da literatura contemporânea brasileira. Marco Severo é muito bom, gente. Vocês precisam ler. Então, essa é uma das minhas dicas. Um outro livro que muito me impactou, que até hoje também está na minha memória e de vez em quando eu pego para reler alguns trechos, é O Fim de Ed, do Eduardo Luz. É um livro muito impactante, que é uma espécie de autobiografia do autor, que ele vai contar essa questão da sua descoberta da sexualidade, sobretudo aqui a homossexualidade e todo o preconceito que ele sofreu ali naquele que a história se passa no interior da França. É uma cidade extremamente conservadora, preconceituosa, e ele passa por todos os sofrimentos ali possíveis, né? Então aqui vai contar essa história marcante, é uma história de superação, é uma história sobre homofobia, e que a gente lê esse livro e a gente reflete muito sobre isso. Enfim, a homofobia tá aí, ela tem que ser combatida, e esse livro ele traz isso, né? O Eduardo, ele trouxe essa história à tona e deu voz a todo, e dá bastante voz, né? Todo esse movimento para a gente combater a homofobia diariamente. Gente, leiam esse livro, é chocante, ele é bem fininho, mas precisa ler com cautela, tá? Um outro livro que eu trago, o penúltimo livro, é o Lascas, do Vladimir Zazumbri. Tem vídeo aqui no canal. Lascas é um livro que eu não esperava muito, mas me trouxe muito. É um livro que muito me impactou, extremamente sanguinário. Essa capa tem tudo a ver. Ela vai contar basicamente a história da polícia um pouco antes. Eu posso dizer que seja o embrião. Não sei se seria o embrião da KGB, podemos dizer, não sei. Mas ele traz um panorama de uma polícia um pouco antes da era soviética, e uma polícia extremamente rude, né, agressiva, sanguinária. E aqui ele usa a Zumbre, ele não vai medir esforços para contar todos os detalhes da carnificina que ocorre aqui. Gente, leiam isso aqui, é muito impactante, é um livro fininho, mas que deve ser lido de forma bem tranquila aí, porque às vezes é um pouco difícil de digerir, né? E o último livro, esse livro ainda não terminei, mas eu estou lendo. Eu pretendo fazer vídeo agora em dezembro. Eu iria fazer vídeo agora em novembro, mas não tem como, porque é um livro grande e como é uma história muito cruel e bem impactante, como eu disse, estou lendo devagar porque preciso digerir, preciso respirar. E sim, são histórias marcantes, são livros cruéis para serem lidos de forma bem tranquila, tá? Então, eu tô falando de nada mais nada menos de Um Defeito de Cor. Eu não sei ainda. Quando eu terminar, eu trago meu veredito sobre O Defeito de Cor, mas talvez seja a melhor leitura de 2020. Gente, que livro é esse? Eu não esperava tudo isso. Aqui vai contar histórias sobre sofrimento, sobre escravidão,
Eu não vou contar nada de detalhes da história porque eu vou trazer um vídeo especial sobre ele. Sofrimento, escravidão, abuso sexual, uma busca por liberdade. Gente, que livro é esse? Uma mistura, sabe? Esse livro é um livro, é um romance, né? Podemos dizer, um romance de época que traz essa história, né, dos escravos. Então tem essa relação África-Brasil e de uma forma extremamente marcante. E a escrita da Ana Maria Gonçalves é fenomenal. É uma história de. Não sei nem qual adjetivo escolher para delinear e para caracterizar esse livro, mas é uma história para ser lida de forma bem tranquila e de forma bem. Você precisa respirar. Sério, em breve eu trago sobre essa história lá no canal, agora em dezembro, tá? Então fiquem de olho porque são aqui estão 6 histórias, né? Eu espero que vocês tenham curtido. São 6 histórias, são 6 livros cruéis demais para serem lidos rapidamente. Apesar de terem livros aqui bem finos, mas são livros que você precisa respirar, parar para refletir um pouco. Enfim, agora em dezembro eu trago um pouco sobre um defeito de cor. Mas é isso. Leiam, são 6 histórias bem marcantes. Me marcou e eu acho que vai marcar você. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Um cheiro. Até mais. E fiquem atentos. São 6 histórias. São 6 livros cruéis demais para serem lidos rapidamente.